Começando mais um Patercast, aqui é Antônio Garcia. Que é o Felipe Zappalá. Muito bom, a gente vai falar hoje sobre a crise da atenção. Quem controla seu foco, controla a sua vida. A crise da atenção. Exatamente. Vamos falar um pouco sobre o que é essa crise, vamos falar sobre o dilema das redes, vamos falar sobre os mercadores de atenção. O ponto aqui, a ideia é a gente conversar sobre o que tem acontecido hoje em dia que está relacionado com atenção. Que se relaciona um pouco com o episódio da semana passada, que a gente falou sobre tédio. Tédio. Te lembra disso? Eu lembro desse episódio. Muito bom, né? Uhum. Beleza, vamos lá. Hoje a disputa não é apenas pelo seu dinheiro, mas pelo seu tempo. A sua atenção virou produto. Você já se perguntou como que você consegue consumir conteúdo, coisas tão interessantes, se divertir tanto e não pagar por isso? Já pensou nisso? Interessante, sim. Como é que pode? Eu fico pensando, nossa, mas olha esse aplicativo, ele é de graça. E ele entrega tanta coisa para mim. Loucura. E eu não pago. Mas que beleza. Estou sendo privilegiado aqui. Tem uma frase que diz, né? Quando você não sabe identificar o produto é você. Sério mesmo? Quem que falou isso? Cara, eu acho que foi no Dilema das Redes, né? Acho que você assistiu esse documentário? Assisti um tempo atrás. Conta pra gente o que você lembra. Eu lembro de eles mostrarem os bastidores do geral das redes sociais e o quanto tem até algumas cenas de brincadeira que eles montam, que é enquanto uma pessoa está assistindo, tem ali toda uma programação por detrás tentando encaixar e imaginar aquilo que não imaginar, né? Eles já têm todo o perfil daquilo que você consome, daquilo que você gosta, daquilo que te prende a atenção, justamente porque quando a gente está passando o dedinho ali, né? Tem coisas que a gente não fica nem um segundo e já passa. Então, teoricamente, você não gostou daquele conteúdo. Quando você para, eles entendem que aquilo te prende atenção, e aí eles mostram como se fosse já todo um backstage ali das mídias sociais. Bem legal, bem feitinho, né? Muito, muito bom. Eles já vão conversando ali, ó, o Felipe gostou disso, a próxima imagem que você vai subir agora, como ele gosta de moto, vai ser um cara andando de moto aqui na África do Sul, já coloca lá que ele vai curtir isso daqui. Eles vão mostrando toda essa interação para realmente prender a nossa atenção e a gente ficar ficcionado ali, né? Eu me lembro que nas lojas de departamento, eles tinham agora um tipo de dispositivo que via para onde as pessoas estavam olhando mais, para medir a atenção e foco dentro de uma loja de departamento. Ou como se fosse no supermercado, para olhar em qual ponto da gôndola as pessoas olham. Tem isso, não tem, Abraham? Para site. Então, todo mundo está... Olha, mas isso é muito louco. Perceber onde a sua pupila está voltada. Sabe aquele lance que tem hoje em dia da câmera do árbitro? Que você vê para onde o árbitro está olhando? É esse princípio. Assim, eles estão querendo saber o que está te interessando para te entregar mais daquilo. À medida que ele vai te entregando mais daquilo, você vai dando mais atenção e aquilo está sendo monetizado de alguma forma. E você falando da Copa, interessante, a gente está vendo que a Copa agora ela tem uma pausa para hidratação, né? Não sei se você viu isso daí. A galera faz uma pausa, basicamente a gente está, em vez de... A Elisa falou que estava imaginando todos os jogadores sentados assim, fazendo hidratação no cabelo. Rolou vários memes disso, né? Mas antes a gente tinha dois tempos de 45. E rolou até um vídeo do Maradona, onde ele falava que quando a Copa fosse nos Estados Unidos, eles iam transformar a Copa de 2 tempos para 4 tempos, porque o americano gosta de colocar intervalo para poder ancorar em cima de publicidade. E ele falou, há um tempo atrás, matou, e agora a gente está, acho que são 3 minutos, e aqui, imagina quantos milhões de pessoas não estão assistindo, principalmente no Brasil, né? Acho que os canais de hoje ali no YouTube estão batendo 20, 30 milhões. Imagina que de trás de um usuário ali assistindo, tem uma família inteira assistindo, né? Então, acho que eu vi no Cazé TV, mas no Cazé TV dá para saber, porque você vê o número de inscritos, né? É isso aí, eles estão com quase 40 milhões de inscritos, acho. De inscritos, mas ao vivo, estava vendo o jogo Argentina e Egito, tinha 14 milhões de pessoas assistindo naquele momento. Durante a tarde. No meio da tarde. Caraca, é muita gente. É muita gente trabalhando no Alt Tab aqui. Não, mas assim, você consegue ver contabilizar mas exatamente. O ponto era justamente que os 3 minutos a gente acha que é por conta do calor nos Estados Unidos, que está no verão agora, mas não é por conta da publicidade. Ou seja, a nossa atenção, ela tem um preço e eles estão cobrando milhões ali. O valor eu estava vendo... como eu sou de finanças, o faturamento dos caras e como que eles
monetizam ali, cara, eles estão vendendo muito alto aqueles minutinhos que está todo mundo com atenção ali, coloca publicidade e realmente prende a atenção da galera pro produto. O ponto é a gente trazer consciência para as pessoas hoje de que quando você está prestando atenção em alguma coisa, isso está sendo monetizado. Então, hoje em dia, você não precisa estar comprando alguma coisa, mas a sua própria atenção já é um produto. Então, o que antes era feito no comercial da televisão, agora é feito o tempo todo através do celular ou TV ou qualquer outra coisa. Então, isso é o que sempre foi. Acho que a nossa atenção sempre foi o foco, agora cada vez mais. É como se a gente não tem mais descanso. Nossa, Porque o tempo todo você está tendo algum tipo de estímulo. exaustivo, né? É muito exaustivo. É louco porque no meio desses comerciais todos agora tem as bets ali, né? As casas de aposta. Fala, cara, será que a galera realmente vê isso e tem vontade de fazer? Aí corta eu em um certo lugar outro dia, encontrei uma pessoa conhecida e ele me mostrou que estava fazendo. Eu falei, cara, por que você faz isso? Como que funciona? Aí ele mostrou lá que cada jogo, cada coisa, você tem ali as coisas que você aposta. Tipo, o jogo do Brasil, ele colocou lá que o jogo não ia passar de 3 gols e apostou R$ 200 naquele específico. E o jogo terminou 2-1, né? Daí ele ganhou ali um valor por conta disso. Ele ganha um pouquinho. Aí você vai juntando algumas apostas ali em determinadas situações, assim, não é só o placar em si. Mas o ponto não é nem esse, o ponto é que talvez as pessoas de tanto estarem ali, porque a maioria da compra daquele espaço da hidratação está sendo por bets. E aí você já vê o reflexo disso, porque a bet é do próprio jogo, as pessoas colocando o próprio jogo, tanto que teve até uma crise aí entre Globo e Cazé TV. Eles estavam forçando a barra falando que bets é tipo assim, é fácil de ganhar dinheiro. Todos eles estão fazendo isso. Exatamente, esse é o ponto, que a briga não faz sentido nenhum, porque tá todo mundo fazendo. Mas o louco é você ver que já é rápido, a galera já tá usando, já tá postando. Mano, a galera tá colocando 1.000, 1.500, R$ 3.000 numa coisa que está sendo construída, sendo que o Brasil até 3 anos atrás não podia ter nada de jogo. A nossa lei sempre protegeu contra isso. E agora, do nada, num avanço de 2 anos, o negócio começou a fazer assim, explodiu. Mas, cara, tendo um pensamento um pouco mais profundo aqui, qual a ausência dentro de nós que permite que a gente se entregue para isso, sabe? Outro dia eu estava conversando com um rapaz e falei para ele, olha, ele tinha problema com um determinado pecado, um vício. Eu falei, cara, enquanto a sua vida, o seu propósito, o que você se ocupa, for tão pequeno ou inexistente a ponto desse vício ser a coisa mais interessante e excitante da sua vida, vai ser muito difícil você largar ele. Muito bom. Então você precisa crescer a sua vida e deixar o vício do mesmo tamanho que ele está, mas cresça a sua vida com um propósito, com coisas interessantes, com coisas boas, com projetos, de forma que você não tenha tanto espaço disponível para investir nesse vício. E quem sabe, porque o vício, você só precisa de um tempo para o seu corpo se desintoxicar. Só que as pessoas não têm esse tempo. Então, a gente estava conversando até hoje sobre, cara, vai para o trabalho, trabalha, faz a mesma coisa. É uma vida tão desinteressante que aquele vício é a parte mais interessante da vida da pessoa. Ou seja, o problema não está na bet. O problema está nas pessoas cujas vidas são tão desinteressantes que a única parte de emoção e de excitação é aquela fração, aquele pequeno investimento. E me parece que essa é a epidemia de hoje, entendeu? A epidemia de hoje não é porque porque todo mundo sempre teve o problema do vício. Sempre vai ter gente viciada. Mas hoje ficou tão disponível e tão fracionado e as pessoas estão tão sem propósito que isso está ganhando uma proporção gigante. Uhum. Por que você não faz isso? Por que eu não faço isso? Porque eu tenho coisas mais interessantes para fazer. Uhum. A minha vida é mais interessante do que isso. Claro que eu tenho outro vício, tipo de Instagram, essas coisas que, cara, eu preciso endereçar também. Eu preciso cortar, eu preciso diminuir. Está na pauta para minha própria vida. Mas, eu tenho coisas melhores e maiores para ocupar minha vida, de forma que eu não preciso dessa dopamina tão barata e tão perigosa quanto uma bet. Faz sentido isso, não? Acho que vale mencionar que existe no homem o anseio pela conquista, o anseio pela vitória. E se você não consegue fazer isso na vida real, você vai colocar isso tanto em bet, quanto em videogame, ou em outras coisas que não são, no final das contas, um propósito maior para a sua própria vida.
Mas, ô, Antônio, uma coisa, eu concordo com esse pensamento, mas imagina um pai de família, um homem jovem ou mais que nesse momento não está tendo nada mais acontecendo na vida. O que que você aconselha para a pessoa sair desse lugar ou de repente, porque eu imagino assim, cara, mas minha vida tá um tédio, tá Aham. tudo muito chato, isso daqui é a única diversão que eu tenho. O que que você instrui nesse caso? Cara, outro dia eu estava conversando com um cara e que ele estava nessa situação. E ele não estava com problema de dinheiro. Aham. Ele ganhava bem onde ele estava, mas ele não via propósito algum. Ele não estava aguentando mais. E ele estava pensando, cara, o que que eu vou fazer? O negócio que eu vou desenvolver que dá dinheiro. Eu falei, meu, tira o drive um pouco de ganhar dinheiro. Tenta pensar em alguma coisa que faça sentido ou que as pessoas precisam. Começa a pensar nisso. Começa a viajar e estudar a respeito disso, sobre alguma necessidade das pessoas. E tenta desenvolver alguma coisa para esse lado. Não só com o foco em rentabilidade, mas com o foco em entregar alguma coisa para a sua comunidade. Se você hoje está no modelo de casa, trabalho, casa, como CLT, cara, você não foi herdeiro. Cara, então você vai ter que construir. Você vai ter que dedicar o seu tempo fora daquelas 8 horas para desenvolver alguma coisa. E você vai ter que ter paciência, resiliência, disciplina para desenvolver alguma coisa. Não tem como. A gente está aqui gravando, que horas são agora? Quase 10, né? Quase 10 horas da noite, porque a gente tem que, você não é herdeiro, eu também não, a gente tem que se virar. A gente está construindo alguma coisa fora do nosso horário de trabalho, que é a opção que a gente tem. Qual que é o nosso sonho? Que isso seja o nosso trabalho. Até chegar lá, a gente vai ter que se contentar e se esforçar para construir alguma coisa fora. Se você não se empenhar para construir fora do seu horário normal de sobrevivência, você nunca vai ser desse mesmo lugar onde você está. Cara, tudo bem, é uma escolha. Mas existe um preço a pagar para que você consiga fazer isso. Eu pago esse preço para que o meu filho não tenha que fazer a mesma coisa. Então, com o meu filho, eu já falo o seguinte, cara, no começo, eu quero que você trabalhe como CLT, como empregado. Mas por quê? Porque eu preciso que você aprenda. Você tem que aprender, é diferente. Não é pela sobrevivência, você vai ganhar seu salário tudo, mas você vai estar aprendendo para o momento que você vai conseguir ter seu próprio negócio ou seu próprio projeto. Muito bom. 15. Investe 15 anos da sua vida servindo o projeto de outra pessoa, servindo a visão de outra pessoa para que você possa aprender. Mas isso, quando você faz com um propósito, não te consome. Porque você sabe que existe, porque tem um planejamento. Meu, eu estou pensando no que eu vou fazer. E no começo, tudo bem, eu não preciso daquela montanha-russa de empreender. Legal, mas vai chegar um ponto que você vai precisar fazer isso. Então, se você casou com 25 anos, 30 anos, investe uns 15, trabalhando para os outros, vai guardando dinheiro, baixo risco, muito aprendizado. Bateu esses 15 anos com uns 40, 45, vai lá, empreende, você já está com a casca mais grossa. A não ser que o cara tenha veia mesmo, né? Porque você vai falar isso para quem o cara que Tudo bem. o cara tem o talento nato Falando do na média, empreendedorismo, entendeu? Mas mesmo com exato. talento, você pode ter o talento, mas você não sabe o que é uma empresa. Pode Você não ser. sabe o que é uma ética de trabalho, você não sabe o que é um dia a dia, entendeu? Você não sabe o que é gerenciar. Você precisa olhar para o seu chefe e ver ele gerenciando gente. Para o bem ou para o mal. Sim. Você entendeu? Mas não tem nada a ver com o nosso episódio isso, né? Você que desviou o foco, Eu? 100%, é. Não, mas teve um ponto que a gente puxou isso aqui, que Teve, tem claro. a ver com atenção, né? Claro, claro. Tem um ponto aqui que eu queria trazer, que é pais distraídos criam filhos distraídos. Eu estava almoçando com a Elisa no McDonald's. E aí eu de frente para ela, a gente batendo papo, né? E aí eu vi na mesa do lado um pai no celular com o filhinho no celular. Cada um no seu celular. Cara, é um momento tranquilo para o pai, né? Mas eu pensei assim, olhei o menininho pequenininho, falei assim, o menino está feliz que está com o pai ali. Mas será que não seria melhor se eles estivessem conversando? E era um menino pequeno, uns 3, 4 anos de idade. Mas podia estar batendo um papinho. O pai podia estar investindo esse tempo, sabe? Para que o filho tivesse essa atenção compartilhada. Essa frase é muito boa, porque, de fato, o filho está aprendendo a ficar distraído com o pai, a ficar no celular, a investir aquele tempo, sabe? Não em interação. E eu lembro que eu bati um papo legal com a Elisa aquele dia. Cara, é louco porque se você pegar a maioria das pessoas que estão em leito de morte e você conversar sobre o que se arrependem, pelo menos as que eu conversei ou de alguma forma percebi, todas falam sobre tempo, né? Tempo com a família, momento que tem a ver com atenção. E nunca com trabalhar mais, ter mais dinheiro. É sempre com relação a isso. Então,
ver uma cena dessa entristece. Eu tava esses dias resolvendo algumas coisas e com a Imê no colo. E ela tava olhando, tem um hábito que a gente criou junto que foi eu dar banho nela, né? Então eu dou banho nela no chuveiro e não na banheira. Todos os dias tem horário regrado, de pé, ela comigo aqui, eu dou o banho. Desde que ela nasceu. Então já pensa, eu faço em 4 meses, todos os dias eu devo ter perdido uns 5 dias, 6 dias que eu não tive, mas durante 4 meses é bastante e já vai fazendo uma constância. Falei, né, que eu tenho pego muito o hábito de cantar com ela. Então, às vezes, eu fico cantando coisas normais. Eu lembro do Castelo Rá-Tim-Bum, que cantava a música de lava um pé, outro pé, mas mó barato, assim. Eu fico cantando com ela quando eu tô tomando banho junto, né? E eu percebi a atenção dela em olhar, cara, profundamente nos meus olhos. Às vezes eu levanto ela assim, dou aquela olhada, brinco com ela, faço uma coisa, e aí eu percebi que começou a mudar a interação quando eu tô com ela no colo fora do banho. E aí teve um dia que eu tava aqui olhando uma coisa no Instagram, e, cara, ela tava olhando para mim profundamente, assim. E eu olhei, eu fiquei constrangido, de tipo, caraca, que eu tô perdendo esse momento aqui, que ela tá olhando, que eu poderia estar, de alguma forma, e eu tô aqui olhando o meu celular, que nada se compara ao que ela tá me olhando. Fiquei constrangido, cara, e eu vejo, e o ponto a gente falou de atenção, e a gente estava falando também, né, da outra, do tédio. Às vezes a gente vê a vida passar muito rápido, mas pelo menos eu tenho percebido que esses momentos que são profundos, importantes e simples, de alguma forma, ele parece que o tempo para quando você está fazendo, quando você está numa atividade dessa, que às vezes ela não tem tanta importância ou não tem tanto peso de quando a gente está trabalhando, fazendo um grande projeto. Mas, cara, você está criando uma profundidade numa simplicidade, e eu vejo os banhos como isso, assim. É que para mim é como se o mundo parasse ao nosso redor ali, tivesse, cara, um momento eu e ela criando laço ali, e isso, cara, mexe muito comigo. E eu tenho cultivado esse lugar de Deus me dá a sabedoria para que eu venha criar momentos com ela. E às vezes não sou eu e ela, mas eu, ela e a Rafa, e a gente junto fazer isso, né? E eu tenho certeza que isso vai impactar profundamente a vida dela. Ela vai lembrar, né, desses, talvez ela não lembre agora, né, mas fazendo isso com rotina, com repetição, ela vai ter isso no coração, na mente dela. Eu não acho que ela vai lembrar, mas isso está constituindo ela. Né? Agora, pensei uma coisa. Sabe quando você está na multidão assim e você cruza o olhar com alguém? Você não sente que, conectou? Eu acho que existe algo a mais na conexão de olhar, na conexão interpessoal do que a gente nota. Então, toda vez que você conecta o olhar com a sua filha, ou com a sua esposa, ou com alguém com qualquer pessoa, algo a mais está acontecendo do que no natural. E quando você está na tela, é como se você tivesse desconectado, sabe? Sabe o que me lembrou? Sabe o carrinho bate-bate? Que ficava um negocinho assim, conectado em cima? O gancho. De energia. De energia. E aí, às vezes, caía. Então, eu sinto que quando você está falando com alguém, você está conectado. De alguma forma, eu não sei o que é. Mas quando você está olhando no celular, é como se tivesse caído aquele negócio. Uma liberdade poética minha aqui agora. Me parece que a sua filha, ela está lá tentando conectar em você, sabe? Aí, conectou. Ela não tem nenhuma elaboração. Ela está crua, mas ela sente a conexão com você, entendeu? Sim. Agora, imagina o seu filho toda hora te procurando e nunca encontrando. E você conectado em outro lugar. E tem mais. Se existem os mercadores de atenção. Mercadores de atenção é o termo que um autor chamado Tim Wu ele criou para falar sobre esse mercado que existe hoje em dia pela atenção. Já não é pelo seu dinheiro, mas é pela sua atenção. Tá. Se a sua atenção vale dinheiro e se alguém está ganhando, você está sendo miserável para quem de fato merecia a sua atenção. Então tem alguém criando estratégias milionárias por trás para conseguir o seu olhar. E tem alguém que não tem dinheiro e está falando assim, por favor, eu não tenho nada para te dar, mas você me dá um pouco do seu olhar. Isso é dentro da nossa casa. Então isso é para a gente pensar um pouco para quem que a gente está vendendo o nosso olhar, entendeu? Para quem que a gente está vendendo a nossa atenção. Eu queria deixar aqui algumas coisas muito práticas. Primeiro, faça as suas refeições
sem o celular e sem a televisão ligada. Na mesa. À mesa, sem celular e sem televisão. E com a sua família, também sozinho não adianta. Converse com as pessoas olhando nos olhos delas. Tente ler diariamente. E tente fazer os períodos de silêncio, como a gente conversou no episódio anterior. Tempos de tédio gerenciável. Essas dicas aqui, elas são muito práticas para você que é pai, ou até para você que não é pai ainda, mas para que você consiga dar a sua atenção para as pessoas que realmente merecem a sua atenção. Controla o seu impulso de ficar no celular o tempo todo, respondendo, porque, cara, ninguém merece. O WhatsApp ele vai estar lá, o Instagram vai estar lá, tudo vai estar lá, mas a pessoa que está com você, não necessariamente. Então, seja você com a sua esposa, com seus filhos, crie essa rotina de estar junto, de olhar nos olhos e de conversar. Isso vai ser bom para você e vai ser bom para sua família. Beleza? Beleza, muito bom. Maravilha. Terminando mais um Patercast. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado, pessoal.